Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, Arte de Casa para o Mundo, e tem o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará, por meio da Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult. Olá, amigos. Aqui quem fala é Júlia Oliveira, sou cordelista e faço parte de um movimento de mulheres cordelistas que tem atuação aqui no Ceará e em alguns países da Europa. E esse é o primeiro episódio do podcast Cordel de Mulher, Voz e Gritos Poéticos. Esse podcast é muito mais do que um áudio, do que um diálogo sobre mulheres e literatura. Ele é a possibilidade de unir vozes silenciadas por séculos. Esta iniciativa é um modo de lembrarmos que estamos aqui no Cordel. Aliás, sempre estivemos. No entanto, a dureza do machismo que constrói clássicos apenas masculinos nos renegou esse lugar de fala, esse lugar de escuta. Como diria a minha amiga Isabel Nascimento, grande cordelista de Sergipe, ser mulher no cordel é ser resistência dentro da resistência. Então eu queria começar esse nosso papo, esse nosso momento que vai ser muito especial, falando de uma cordelista que eu tenho muito apreço, chamada Joseni Lacerda. A Joseni Lacerda tem diversos títulos publicados e ela é do Crato, interior do Ceará, ali da região do Cariri. E Joseni tem umas estrofes muito interessantes que faz parte de um cordel onde ela faz uma espécie de peleja com o José Mauro da Costa. E o nome do cordel é A Mulher de Antigamente Era Mais Obediente, e tem um outro mote: A Mulher Só Conquistou o que Já lhe pertencia. E Joseni diz: sou mulher, sou nordestina, desaforo eu não aturo. Não sou de fugir da raia, nem me equilibrar no muro. Não quero nada de graça, mas defendo minha raça de modo firme e seguro. Não adianta apelar, nem se dizer coitadinho, pois mineiro esconde a unha, mas ataca de mansinho. Diz-se fraco no sufoco, mas é forte e dá o troco, com astúcia faz seu ninho. Desista de convocar Patativa e Zé Limeira. Eles estão ocupados, não vão largar a trincheira para fazer o papel de anjo de um menestrel de cachola tão arteira. Também não vem endeusar aquela mulher de outrora, pois a rainha do lar o tempo levou embora. Quem quiser submissão só vai achar na canção, na real já não vigora. Se a mulher de antigamente era assim tão verdadeira, imagine a de hoje em dia, mais atuante e inteira, acumulando funções, desafiando os machões, fragilmente tão guerreira. Se o paraíso se foi, só por Eva estar presente, imagine o que sofreu Adão só, triste e carente, sem o cheiro feminino, vagando só, sem destino e de quebra uma serpente. A mulher só ocupou aquele espaço ocioso que sempre lhe pertenceu e que o homem vaidoso cercou num muro de orgulho, fez do machismo um entulho perverso e silencioso. Que lindas estrofes de Joseni para abrir esse nosso momento. E agora queria convidar para continuar esse papo gostoso minha parceira nesse projeto, a querida Mariana de Lima, que além de cordelista também faz um trabalho muito interessante no humor aqui do Ceará. Jovelina, conta pra gente como foi esse seu despertar no cordel, como foram os seus primeiros passos na poesia de cordel. O cordel despertou para mim de uma forma muito linda. Foi uma coisa maravilhosa, assim, foi tipo algo sagrado que aconteceu na minha vida. E eu despertei o interesse pelo cordel muito cedo, ainda na minha infância.
Eu vim de uma família muito humilde e o local onde eu nasci também é um local muito humilde, muito carente de conhecimentos livrescos e culturais. Pelo menos na época era, hoje já melhorou muito. Era uma comunidade um pouco isolada, sem entretenimento, não tinha balada, não tinha festinha, não tinha nada. Era em Amontada, mais precisamente na zona rural. Mas foi lá que eu conheci a literatura de cordel, né, gente? A literatura de cordel é universal. Onde você chega, você encontra. Então, lá no meu interior, na zona rural, eu conheci a literatura de cordel. E nesse tempo, eu até passei a declamar alguns clássicos. Eu ganhei uns clássicos, tipo o Pavão Misterioso, A Chegada do Lampião no Inferno, As Aventuras do Pedro Malazarte. Aí, pelo fato que lá não tinha muita opção de entretenimento, eu fazia a diversão das pessoas, porque eu declamava os cordéis dos outros que eu decorava e escrevia os meus também. Só que eu escrevia cordel, mas não levava muito a sério, porque os meus cordéis eram só uma coisa de momento, assim, pelo entretenimento. Até porque não tinha nem como imprimir um cordel, porque lá ninguém sabia nem o que era uma impressora. Aí, quando eu vim aqui para a capital, que eu comecei a estudar, foi na faculdade que eu me redescobri como cordelista. Aí, a partir desse tempo, eu comecei a levar muito a sério a questão do cordel. Tenho alguns títulos, eu não sou essa cordelista que me interesso para escrever uma diversidade de títulos. Não, eu não me preocupo com a diversidade de título, eu me preocupo com o conteúdo, é isso. Maravilha, Mariana. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais, tá, com você. Mas deixa eu apresentar, para quem está nos ouvindo, outra mulher incrível que tem um trabalho bem bacana também no cordel, atua no marketing, enfim, uma pessoa criativa e que tem uma história super inspiradora. Aliás, a gente vai precisar futuramente fazer um podcast com cada autora, porque são muitas histórias interessantes e que valem a pena a gente escutar, a gente prestigiar. Mas agora eu queria que a Bia Lopes, desse um oi aqui pra gente e contasse um pouquinho também da trajetória dela e sobre a trilogia dela que ela tem publicada, que é uma trilogia de uma personagem chamada Analísias. Bia, fala aqui com a gente, dá um oi para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Oi pessoal, oi Julie, tudo bem com vocês? Então, falar sobre a minha trajetória na escrita me deixa muito feliz, embora eu ainda esteja um pouco engatinhando nesse meio, né? Faltam muitos projetos ainda serem levados adiante. Mas eu fui apresentada à literatura muito cedo, porque meu pai era escritor, era pesquisador da literatura de cordel. Então eu cresci vendo poetas visitando a nossa casa, né? E falando sobre o universo da literatura, falando sobre literatura de cordel, trocando ideias sobre outros tipos de literatura. E meu pai tinha uma biblioteca em casa, então para mim aquilo era um mundo assim. Eu ficava horas escolhendo qual seria o próximo livro que eu ia ler, revistas, e era um paraíso, né? Então eu via meu pai escrevendo livros, via a forma como ele era criterioso com a questão da revisão, inclusive ele fez vários trabalhos de revisão. E assim a gente ia seguindo, né? E aí, quando eu fiquei maiorzinha, eu sempre fui apaixonada por texto. Na escola, eu sempre amava quando eu tinha que fazer uma redação, né? Quando eu tinha que fazer qualquer trabalho relacionado à criação de texto. Tanto que eu me tornei publicitária e escolhi a área da redação, né? Desde sempre, na faculdade eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com a parte de texto. E eu amo muito isso, mas aí, depois que eu me tornei adulta, infelizmente meu pai partiu, né? Para mim foi precocemente, embora ele já tivesse 73 anos, mas a gente nunca quer que as pessoas partam, independente da idade, né? E ele me deixou essa herança de leitura e de escrita, né? Da mesma forma como ele era apaixonado por escrever, eu amo escrever, eu amo criar textos. E tenho alguns trabalhos engatilhados, né, já no ponto de saírem, mas o meu forte, o que eu tenho feito, o que eu publiquei foi uma trilogia em cordel, que é Analísias em Cordel, né, que chama.
e fala sobre a trajetória de uma moça que precisava trabalhar a autoestima, né? E tinha algumas carências afetivas e emocionais. E aí ela passa por um relacionamento abusivo até ela começar a descobrir o processo de trabalhar o amor próprio, né? Ela se descobrir, né? Ela faz uma viagem para dentro dela para que ela possa se descobrir como uma mulher inteira, né? E não metade de alguém. Parabéns, Bia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E espero que logo mais possamos ter um outro momento com mais tempo para você falar para a gente sobre outros trabalhos e com mais calma e com mais detalhes sobre essa trajetória, tá bem? Olha, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, por estar aqui podendo compartilhar, falar sobre essa história, né, tão importante, que faz parte, inclusive, da rotina do cotidiano de tantas mulheres. Parabéns pela iniciativa e gratidão. E eu espero que esse compartilhamento possa ajudar a muitas mulheres, né, tanto a incentivá-las a entrar para o mundo da arte, como a refletir sobre essas questões que tanto nos são importantes, né, e que nos trazem transformação, inspiração e evolução como mulheres. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Bia, a sua disponibilidade. E agora, voltando aqui ao nosso papo, Mariana, vamos conversar mais um pouquinho sobre a sua história? Conta pra mim o que é que você tem escrito recentemente, se você tem algo especial para mencionar. Você já contou sua história aqui no início do episódio, mas fala se você tá fazendo algo novo, enfim. Me conta se tem algo especial aí para sair. Tenho algo especial, sim, para apresentar. Nesse período de isolamento social, eu estou aproveitando para ler e escrever. E eu compus um cordel que fala sobre o machismo. Esse cordel, além de ser especial, é inédito. Que pela primeira vez eu vou declamar umas estrofes para mostrar para você, Julie, e para o público que vai assistir esse programa. Infelizmente, o problema do machismo é uma coisa muito séria. Em pleno 2020, as mulheres ainda são vítimas da violência doméstica e principalmente violências ocasionadas pelo machismo. A gente não pode calar, a gente não pode silenciar, a gente tem que estar sempre fazendo algo para lembrar, e não só para lembrar, mas para tentar evitar esse tipo de situação também. A gente não pode compactuar com esse tipo de coisa, jamais, nunca, e não vamos nos silenciar, porque a história da mulher, desde quando a gente conhece a história da mulher, que a mulher é massacrada, mas a gente não deve aceitar esse tipo de coisa. Então, no meu cordel, eu escrevi assim: desde o começo dos tempos, não sei o momento exato, a mulher ganhou a fama de ser um vivente chato. Não sei nem como dizer, mas parecia até ser uma pedra no sapato. Pois era reconhecida pela negatividade e no meio social não tinha utilidade, por ser um ser atrevido, por depender do marido e pela fragilidade. E se o homem ainda pensa assim, com tamanha covardia, tem o cérebro de cimento e age com rebeldia. Acredite e tenha fé, pois se não fosse a mulher, o homem não existia. A mulher sobreviveu em tempos anteriores, situações humilhantes por parte dos seus senhores, mas não aceitamos mais. Vamos embora deixar para trás esses cabras malfeitores. Eita, que beleza, Mariana. Uma lindeza ter a oportunidade de ouvir esses versos aqui em primeira mão. E tenho certeza que eles vão contribuir muito e vão inspirar certamente muitas outras mulheres. Bom, queria ter tempo para a gente esticar mais essa prosa, mas como o nosso tempo aqui é corridinho, queria que você encerrasse sua fala de hoje com uma declamação de um trecho, de uma estrofe, de algum texto seu, outra declamação. Vamos lá? Então, já que é para encerrar, eu vou encerrar falando de outro tipo de dificuldade que a mulher está enfrentando, que é o câncer da mama. Infelizmente, a gente vê que agora nos últimos tempos está acontecendo uma incidência assim, de câncer de mama. Cada vez o número de mulheres que são afetadas
por essa doença é mais crescente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, se precaver. E aí eu tenho um cordel também que fala exatamente a respeito do câncer de mama, e eu vou declamar algumas estrofes aqui para essas mulheres maravilhosas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo e que precisam também se precaver contra o câncer da mama. Por favor, me dê licença, pois agora eu vou falar da saúde da mulher, que é um fator elementar. Aqui vão algumas dicas para quem quer se cuidar. Verifiquei esse fato, fiz uma avaliação e vi que o câncer de mama está ganhando proporção e ninguém tem o controle para essa situação. Não precisa se assustar com essa informação, mas o câncer é perigoso, ele não dá mole não. Porém, existem maneiras para buscar solução. Devemos ficar atentas toda noite e todo dia. Não vamos deixar o câncer destruir nossa alegria. Vamos fazer a ultrassom e também a mamografia. Por isso, cada mulher deve sempre se tocar, fazendo o autoexame só para descomplicar, porque se tiver um nódulo, você pode detectar. Pois toda mulher de peito não tem alienação, faz o seu autoexame, apalpando com a mão e vai ao médico depois, se tiver alteração. É isso aí, gente. Eu vou encerrar por aqui. Adorei participar. E até a próxima oportunidade. Beijo. Mariana, nós que adoramos a sua participação, muito, muito obrigada. E não acabou ainda, gente. Temos outra convidada muito especial que vai falar com a gente aqui também, que vai dar o recado dela. É a doutora Paola Torres, que tem um trabalho com medicina, né, como médico oncologista, hematologista, mas que também é cordelista. Paola, é um prazer ter você aqui conosco nessa primeira edição do podcast Cordel de Mulher. Aproveitando, fala pra gente qual foi o primeiro texto que você escreveu ou publicou em cordel. Você lembra qual foi? Diz o título e qual foi a sensação assim nesse momento? Eu comecei a escrever cordel muito cedo. Acho que eu comecei a escrever com a minha mãe quando eu era muito pequena. Eu queria entender o que era essa coisa de mote, como era a estrutura do cordel, mas tinha pouco suporte para entender isso. Então o que eu tinha era os cantadores de feira, que eu via bastante, né, no interior de Pernambuco. Mas o primeiro cordel que eu publiquei se chama A Saga do Caroço e conta a história de um paciente que vai fazer uma caminhada em busca do diagnóstico e do tratamento de uma doença do sangue que se chama linfoma. Então, o Zé do Caroço, né, ele vai, né, atrás de desbravar esse diagnóstico. Então, o cordel conta essa dificuldade das pessoas simples no interior de conseguir diagnóstico e tratamento, ou seja, primeiro conseguir que um médico compreenda o que é que ela está sentindo, depois toda a trajetória de sair da cidade do interior, chegar numa cidade grande que ele não conhece, os trâmites e conseguir uma consulta e depois, enfim, fala dessa trajetória do humano mesmo. Sempre a minha perspectiva é essa, é trazer para o cordel temas ligados à medicina e que tenham esse apelo humanitário, né? Que ele traga as pessoas para a reflexão do que é que seria uma pessoa simples buscando, né? Buscando o diagnóstico e o tratamento. Então é isso. E a emoção de publicar foi incrível, não apenas de ver a capa, né? Que foi publicado pela Tupinambá, então a capa foi feita pelo Clevison Viana, e receber aqueles cordéis e a vontade que deu foi de vender na feira, né? Não eram cordéis para vender, era para uma campanha de linfoma, do Dia Mundial do Linfoma, mas depois a gente acabou vendendo para ajudar o Instituto Roda da Vida, que é uma ONG que eu fundei para dar suporte às pessoas com câncer, e a grande emoção foi depois vender um cordel, né? Tá na feira do cordel e alguém se interessar e comprar. Não é o valor em espécie daquilo, né? Porque é muito pouco que se paga pela arte do cordel, mas a emoção de ver alguém interessado pelo meu cordel e comprar e pagar por aquilo. Então eu acho que não foi somente publicar, mas foi vender o cordel que foi uma grande emoção também. Assim, eu me senti assim como cordelista numa feira popular quando era criança, vendendo aquilo. Então foi uma emoção incrível. Não só publicar, mas
mas vendeu o cordel, a saga do caroço. Incrível, nossa, imagino sua emoção. Com certeza todo mundo também se emocionou com essa história. Muito importante, Paola, seu trabalho. Você tem uma frase que eu gosto muito, muito marcante, que eu já vi você dizer, que inclusive é seu lema. Eu queria que você falasse pra gente essa frase e contasse também como é que o cordel impacta na sua atuação na medicina. Por favor, fala um pouco mais sobre isso pra gente. Olha, a frase é: medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar, e ela tá num cordel que tem esse mesmo nome, né? Tem o nome desse mote. E eu gosto muito do segundo verso, que diz assim: pro doente importante é a presença, necessita que alguém lhe dê alento, é melhor cama quente que relento, e o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a ciência, e a bondade deve compartilhar, alegria e amor deve espalhar, dando à vida o valor e a garantia. Medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. E é isso, essa proximidade que eu quero que as pessoas sintam, né, do cordel com o povo mesmo, da medicina com o povo, né? Que a medicina seja algo palatável, que as pessoas compreendam essas coisas que são as doenças que acontecem nos corpos delas mesmas, né? A medicina, ela traduz o que a pessoa sente, ela traduz o que a pessoa sente no corpo, mas ela não consegue chegar no que a pessoa sente na alma, né? Não consegue tocar a espiritualidade das pessoas. E o cordel toca. O cordel tem essa capacidade de chegar no miolo da questão, né? Chegar no cerne, no talo da macaxeira da questão das pessoas, né? Porque ele é o vivido, eu falo das minhas experiências de conversa, há 30 anos conversando com pessoas com câncer, né? Então, o meu trabalho como artista popular, como cordelista, como escritora mesmo, todas as vezes eu tento dar ele outra roupagem, mas sempre essa questão, esse apelo de tocar nos temas da medicina, sempre me são muito caros. Eu nunca consigo fugir muito disso, porque eu acho que o médico tem um papel enorme de educador da comunidade, da sociedade. E quando a gente usa o cordel para traduzir essas coisas da medicina, ele fica mais forte, sabe? Ele fica mais encorpado. Não desmerecendo de forma nenhuma, mas assim, encorpado no sentido de trazer para as pessoas informação, trazer para as pessoas a ciência travestida, palatável, né? A ciência mais gostosa de compreender, né? A pessoa se identifica, a pessoa olha para aquele texto ali e diz assim: nossa, parece que isso aí é próximo do que eu sinto, é parecido com o que eu quis dizer, com o que eu sinto que está acontecendo no meu corpo. Então eu fico ouvindo a narrativa das pessoas e tento traduzir essa narrativa nos meus versos, tentando dar essa roupagem de simplicidade para isso, para essa medicina que é tão dura às vezes. Fazer a medicina se tornar mais artística, mais poética, né? É isso aí. É essa tentativa de trazer poesia, de iluminar de poesia a medicina. É verdade, Paola, muito importante que a medicina e que outros saberes, né, possam ser acessibilizados, possam ser democratizados para a população. E o cordel, ele tem esse poder, né? Ele tem essa característica. Muito legal mesmo. Querida, com certeza nós vamos ter que fazer outro podcast com você para conversar bem mais, né? Mas nesse tempo pequeno que nós temos, eu queria finalizar com você declamando ou cantando algo pra gente. Pode ser? Pois então, se o negócio é cordel, o mote, cantar, então vamos cantar o mote. Nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, só toca no coração que vem da alma da gente. Quando pego na viola, faço versos simplesmente, vou cantando a minha rima, só assim canto contente. A saudade, a lembrança de cheiro, lugar e gente, prende nosso pensamento num passado sem presente. Nem todo verso
as cordas do pensamento, do coração descontente, sentimento e sensação, ilusão, esquecimento, paixão que não vira amor, vai se acabar no tempo. Nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, só toca no coração o que vem da alma da gente. Imagino borboletas nas lagartas do presente, a visão e a cegueira são ambas impermanentes. A poeira da estrada sobe com o vento quente, igual a vida apressada que se acaba e nem se sente. Nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, só toca no coração. Yeah, 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 o que vem da alma da gente, só toca no coração. O que vem da alma da gente, só toca no coração. O que vem da alma da gente. É isso aí. O cordel toca no coração porque vem da alma de todo mundo, né? As dezenas de anos vem ressoando. Então, pessoal, tchau. A gente fica por aqui e tem muita conversa, né? Tem muita água passando debaixo dessa ponte. Um beijo bem carinhoso para todo mundo. Obrigado por terem escutado até aqui. Essas são as reflexões de uma cordelista. Que beleza, Paola, muito obrigada por essa participação, por essa música belíssima, que com certeza tocou no coração de todo mundo que escutou, inclusive aqui no meu. E vamos chegando ao final desse nosso episódio. Queremos agradecer a todo mundo que escutou, a todo mundo que tornou esse momento possível. E é ecoando essa alegria, essas nuances diversas, que a gente encerra esse primeiro momento, esse primeiro episódio, que nós tivemos a grande alegria de reunir aqui 4 mulheres que certamente representam muitas outras. Eu, Júlia Oliveira, que mediei esse momento, a Mariana de Lima, que também é parceira, coautora desse projeto, a Bia Lopes, cordelista maravilhosa também, que deu a sua contribuição, e agora, por último, a doutora e cordelista Paula Torres. Uma grande honra ter recebido todas vocês. Até a próxima, meninas, e até a próxima a todos vocês que escutaram, que estiveram aqui partilhando do podcast Cordel de Mulher, Voz e Gritos Poéticos. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.